Uma quinta parte das glórias tinha adorado a Cristo crucificado como Rei. O restante se encontrava ainda assimilando a dura ideia, apesar de que gradualmente mais e mais caíssem com humildade sobre os seus joelhos. Era enigmática a imobilidade de Lúcifer, como um poço sem fundo. Em vão sondavam seu gesto rígido, seus lábios cerrados e suas feições pétreas como uma montanha que não se mexe. O príncipe lhes mostrava um rosto carente de gesto algum. Era como uma esfinge séria que entrefechava os olhos cheios de majestade, de dignidade, de respeito a si próprio. Então lentamente abriu os lábios e sem emoção alguma exclamou: "Não!" Pronunciou de forma séria e categórica. Foi como não da dignidade. O pronunciou como um rei do alto de seu trono. Se ele tivesse pulsação, esta certamente teria se acelerado consideravelmente. As multidões de anjos não podiam acreditar no que tinham escutado. Não poderiam ter escutado bem. Tinha acontecido alguma coisa. Tinha que ter alguma explicação. Não podia ser aquilo. Lúcifer, o sábio, voltou seu rosto em direção aos anjos. Não percebem que isto não pode ser? Deus não pode nos pedir uma coisa sem sentido. Não são vocês os que têm que se violentar para aceitar o inaceitável. É Deus quem está errado. O nosso grande teólogo nos falou com um discurso de uma sutileza insuperável. Seus argumentos estavam cheios da capacidade de ludibriar, mas não porque houvesse magia neles. Não. A única magia era a notável inteligência. A massa de ouvintes tinha ficado atônita e, portanto, silenciosa diante do discurso rebelde de Satanás. Então, no meio daquele estupor que reprimiu todo o céu ante esse primeiro discurso de Lúcifer, escutou-se uma explícita afirmação: "Quem como Deus?" Essa afirmação foi como um soco no meio da mesa e foi repetida pela segunda vez com tamanha bravura que suas palavras soaram como um discurso. Foi como um grito despertando a todos. Para muitos, esta exclamação foi mais convincente que todas as razões do rebelde. Desse modo, o pequeno Miguel se pôs diante de Lúcifer e disse-lhe fitando: "Você é um soberbo." Quando Lúcifer estava no topo e era respeitado no alto da sua honra, ninguém teria se atrevido a fazer isso. Mas Miguel era destemido e suas palavras possuíam tanta convicção que feriram a Lúcifer profundamente. Tão doloroso foi para ele que precisou ficar de costas para Miguel e se retirar. Lúcifer chorou de raiva e não podia resistir àquela afronta. Houve exclamações em todo o mundo angélico, algumas de incredulidade, outras alucinadas. No tempo dos anjos, Lúcifer deve ter chorado por horas, mas para nossa realidade foi como se ele tivesse voltado logo. Ele havia se refeito e começou o combate. Alguns lhe olharam com admiração quando reapareceu. A admiração pelo ditador havia surgido. Embora alguns tenham tentado lhe trazer a razão, ele seguiu seu raciocínio. Falava como um mestre, havia segurança em sua voz. Ele dava justificativas. O que o movia era o ressentimento, mas ele não demonstrou nenhuma gota dessa enrustida amargura. Ele mesmo não estava consciente de que estava agindo sob o orgulho ferido. Os anjos continuaram a se curvar diante da imagem do crucificado. Imediatamente, multidões se recusaram a continuar escutando ao rebelde. Deram as costas para Lúcifer e olharam a revelação de Jesus Cristo, reconhecendo como o futuro rei. Enquanto as palavras malditas da rebelião continuavam a ressoar como um eco nos corações de todos os anjos, um eco que causava danos a uns, enquanto outros desejavam esquecê-lo. Mas foi um eco que não desapareceu mais. Assim estavam as coisas diante do que havia sido pronunciado pela boca de Deus. Mais anjos continuavam a se ajoelhar, mas num ritmo muito menor. Eram tantos trilhões de espíritos que nesse ritmo levariam séculos para que todos se ajoelhassem. Após a contenda semeada por Lúcifer, muitos não sabiam o que fazer. Não eram maus, mas estavam perplexos. Foi então que Deus falou. A todos nos disse o que tínhamos feito bem ou mal. Falou-nos principalmente disto, do bem e do mal, mas também da justiça, da verdade, do nobre e do santo, daquilo que é e não é perfeito,
da felicidade de seguir o caminho que leva à vida. Explicou-nos o que era a vida dos espíritos, mas também se prolongou nos explicando para que entendêssemos como era a morte interior dos espíritos, embora estes fossem mantidos no ser. Autenticamente, era um pai que falava aos seus filhos. Mesmo assim, os rebeldes se mantiveram em suas posições. O ser infinito falou como um mestre e também como um rei. Aquilo era uma prova, e o santificador deveria pedir mais aos anjos, para que modelasse seus espíritos no fogo da prova.